A paz do Senhor, irmãos, que bom estar aqui com vocês nesse seminário Compartilhar. Hoje nós temos uma aula com o tema de suprindo as necessidades como um grupo e não podemos deixar de falar do Ministério de Células, já que o Ministério de Célula é um ministério perfeito para suprir as necessidades das pessoas. Eu queria antes compartilhar com você uma experiência que eu tive assistindo a um filme há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, na verdade. Era um momento em que eu nem conhecia nada sobre célula, não conhecia nada sobre isso. E nesse filme foi uma história interessante que o que me chamou a atenção, o que me marcou foi de um jovem, um rapaz, convidando uma moça para uma festa. E ela ficou toda animada, achando que realmente ia para uma festa, para dançar, para se divertir com os seus amigos de uma forma como ela já estava acostumada. E eles marcaram o encontro e no sábado ele passou em sua casa para pegar e ela foi toda animada. E quando chegaram na casa onde seria a festa, estava tudo quieto, não tinha ninguém pelo lado de fora e ela logo achou estranho e ficou pensando: que festa é essa aqui? Eu não vejo barulho de música, eu não vejo movimento de pessoas e nada. E descendo do carro, chegando na porta, os dois bateram na porta e foram recebidos por outro jovem. E quando aquele jovem recebeu esse casal, ele disse exatamente assim: poxa, que bom que vocês vieram, nós estávamos esperando somente vocês dois para começarmos. E quando eles entraram, a sala daquela casa estava cheia de jovens sentados com suas Bíblias nas mãos. E aquela jovem que esperava uma festa diferente, ela ficou estranhando. E quando eles sentaram, foram recepcionados e o jovem que estava liderando a reunião disse o seguinte: então vamos continuar no livro de João, em que paramos na semana passada. E aquilo me chamou muita atenção, de ver jovens que poderiam estar fazendo muitas outras coisas, naquele momento estarem preocupados em estudar a palavra de Deus, jovens que estavam preocupados em se preparar para transmitir o Evangelho. E imagine só, imagina você como membro de uma célula, você como fazendo parte do Ministério de Célula, poder compartilhar com outras pessoas. Talvez você jovem que está aí, já que conhece a Cristo já há algum tempo, você vendo outros amigos, outras pessoas conhecidas, outros jovens que estão perdendo as suas vidas lá fora, e você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa que foi feito com você há um tempo atrás, transmitir esse evangelho para que essas pessoas possam ser alcançadas pela graça de Cristo e experimentem a verdadeira alegria do Senhor. E com isso, irmãos, muitas vezes nós temos que pagar um preço, e esse preço nós temos que escolher pagá-lo. E para isso nós temos que entender por que escolher. Porque a partir do momento que nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que pagar esse preço nada mais é do que um privilégio. E não é um esforço, não é algo que vou fazer por obrigação, mas sim por prazer. E eu quero compartilhar alguns versículos da Bíblia com você, que mostra como quando o amor de Deus nos envolve, nós somos tão preenchidos pelo Espírito Santo do Senhor, que a nossa vontade é que todos recebam e tenham a mesma alegria que nós. Então vamos agora ler alguns versículos que nós podemos entender o que Deus pode fazer através de nós na vida das outras pessoas. Acompanhe comigo aqui. O primeiro que eu quero compartilhar com você está em Atos capítulo 20, versículo 24, que diz assim: porém, em nada considero a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, a minha vida agora é para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E a minha alegria é fazer com que as outras pessoas também entendam e recebam a Cristo e tenham essa mesma alegria como eu tenho. Eu quero compartilhar outro versículo com você, acompanhe comigo aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Então, que privilégio é, irmãos, nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional. Talvez eu esteja preocupado tanto em cultuar ao Senhor domingo na igreja e muitas vezes eu não entendo que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, esse é o verdadeiro culto racional. Então que nós possamos entender isso e possamos passar a praticar. Isso é uma prática diária, é algo que é diário, progressivo. Não é acordar simplesmente com a mente mudada e de repente eu faço tudo diferente, agora eu sou perfeito para o Senhor. É diário, é um esforço diário que eu tenho que fazer para isso. Vamos continuar lendo alguns versículos? Eu quero compartilhar com você agora, acompanhe aí comigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque me amou e a si mesmo se entregou por mim. O próprio Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para cada um de nós. Ele deu a sua vida para que eu estivesse aqui hoje. Mas isso não é exclusividade minha. É por isso que Jesus nos deu essa incumbência de continuar fazendo discípulos. É por isso que ele deixou essa ordem para que nós que fomos alcançados pela graça, continuemos alcançando outras pessoas para que a graça chegue até eles também. E se você for ver, em outros versículos vai falar justamente sobre isso, sobre se doar para o nosso irmão. Vamos acompanhar, eu quero que você veja aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 12, que diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. O nosso objetivo é que nós alcancemos aos nossos irmãos que estão lá fora e ainda não conhecem a Cristo. E para isso nós temos que morrer para o mundo, morrer para as coisas desse mundo, para que possamos viver somente para Cristo e para que aquelas pessoas que ainda não têm essa vida, a vida eterna, elas possam alcançar a vida eterna. Através da nossa morte, elas alcançam a vida. E o nosso objetivo é justamente isso, é suprir a necessidade do próximo, é alcançar ao próximo. E a maior necessidade do próximo é a necessidade de vida, a necessidade da vida eterna. Mas hoje nós vamos entrar aqui falando não somente na necessidade da vida eterna, mas como nós podemos alcançar essas pessoas e como elas podem conhecer a vida eterna, receber essa vida eterna, esse presente da vida eterna, através do nosso testemunho, mas que é para que elas possam nos ouvir atentamente, para que possamos ter um pouco de atenção delas. Muitas vezes nós temos que suprir as necessidades. E a lição de hoje vai justamente falar como suprir a necessidade como um grupo, porque enquanto estamos nesse mundo, nós temos necessidade de coisas materiais, nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de água, nós temos necessidades físicas e fisiológicas do nosso corpo. Mas como abordar essas pessoas? Eu queria que você acompanhasse comigo aqui uma palavra do pastor David Yang Cho, e que ele diz o seguinte: não fale de imediato a respeito de Jesus quando você encontrar pessoas. Visite-as, torne-se amigo, supra suas necessidades e ame-as. Imediatamente elas sentirão o amor cristão. O que nós temos que entender é que quando nós ouvimos algo de alguém que nós já conhecemos, que nós confiamos, nós damos mais crédito daquilo que nós ouvimos do que quando ouvimos algo de pessoas desconhecidas. Por mais que as pessoas desconhecidas tenham algum conhecimento até profundo sobre a área, mas muitas vezes nós não damos muita atenção para aquilo porque aquela pessoa não nos inspira confiança ainda, porque não é do nosso círculo, nós não conhecemos. Então, esse conselho que o pastor David Cho nos dá
é um conselho muito válido, porque é melhor nós chegarmos até as pessoas e não assustarmos elas. Porque muitas vezes as pessoas não dão nem ouvido quando alguém está pregando a palavra. Eu posso dizer isso por mim mesmo, porque quantas e quantas vezes eu ouvi a palavra, pregaram para mim, e eu na verdade achava aquelas pessoas chatas, inconvenientes, e eu não queria nem mesmo dar atenção. Agora, quando é alguém próximo a você, quando alguém que você já conhece há algum tempo, já inspira confiança, você consegue dar um pouco mais de atenção. Então é mais fácil de alcançar essas pessoas dessa forma. Vamos continuar aqui falando do evangelismo em um grupo por meio de atos de bondade. Acompanhe comigo o que nós podemos fazer. Olha só, evangelizar por meio do serviço é uma abordagem pouco ameaçadora que funciona bem no Ministério de Células. Se você consegue oferecer algum serviço para essas pessoas, em primeiro instante, ela vai achar estranho. Por que você está me oferecendo algo sem querer nada em troca? É impossível alguém oferecer algo sem querer algo em troca. Então, tem sempre aquela lei do toma lá, da cá, né? Aquela coisa de que se você está me dando alguma coisa, provavelmente você está querendo algo. A princípio, talvez as pessoas podem pensar assim, mas de acordo com o que você abordar essa pessoa e da forma com que você for oferecer esse serviço, a pessoa vai entender que o que você quer em troca muitas vezes é só a atenção dela, em ouvir o que você tem a dizer sobre a palavra de Deus para ela. E aí fica uma abordagem menos ameaçadora, uma abordagem em que a pessoa vai pelo menos parar para te ouvir, para entender por que ele está me oferecendo isso. Ele vai querer pelo menos entender o porquê. Continue comigo. Estimule a curiosidade das pessoas através de ações de bondade. Isso faz com que a pessoa, após ser tocada pelo evangelismo por meio do serviço, seja mais repetitiva. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, estimulando essa curiosidade das pessoas é o meio de abrir uma porta para que ela receba a palavra que você está oferecendo a ela. Quando nós estamos oferecendo algo para essa pessoa, aquela curiosidade vai fazer com que ela venha te questionar. E nesse momento, é o melhor momento para você oferecer a bondade que Cristo ofereceu a você. Se nós oferecermos aquilo que Cristo nos deu e realmente demonstrarmos o amor que o Senhor tem por nós e o amor que nós somos instruídos a apresentar aos nossos irmãos, essa pessoa vai se sentir acolhida. E esse acolhimento vai fazer com que ela muitas vezes baixe a guarda e seja receptiva à palavra do Senhor. E continue comigo aqui, irmãos. Eu quero fazer com vocês uma atividade. E nessa atividade é o seguinte: procure uma necessidade e vá de encontro para suprir a necessidade. Escreva algumas necessidades específicas de sua cidade ou vizinhança. Olha só, como a sua célula poderia participar para suprir essas necessidades? Irmãos, procure investigar na sua sociedade, já que você está dentro desse ministério e você participa do Ministério de Célula, provavelmente, ou se não participa, eu aconselho você a procurar um Ministério de Célula mais próximo da sua casa, para que você possa aprender e compartilhar, porque trabalhar sozinho é mais difícil. Trabalhar sozinho vai ser mais complicado você alcançar os seus objetivos. Alcançar os objetivos com um grupo vai ser muito mais fácil, tendo alguém te instruindo, tendo alguém para você compartilhar as suas dificuldades. Então, procure entender na sua sociedade, na sua vizinhança, no local onde você vive, ou talvez se você vai fazer isso no seu trabalho, ou se você vai fazer na escola, em qualquer ambiente que seja, procura investigar quais as necessidades das pessoas, o que elas estão precisando, porque são inúmeras e podem ser muitas e muitas necessidades que não temos nem ideia do que a pessoa esteja precisando. Então procure saber qual é a necessidade e a partir dali invista naquilo. Invista na necessidade específica das pessoas, porque a partir dali você vai ter mais chance de abordá-las de uma forma mais natural possível.
Eu queria que você visse no quadro alguns exemplos de necessidades e o que nós podemos fazer. Isso são só exemplos, tá? Porque cada um vai adaptar a sua necessidade para o local onde você vive, onde você participa, a comunidade onde você participa. Mas acompanhe comigo aqui algumas necessidades e o que nós podemos fazer. Olha esse quadro que nós vamos ver. Formas de evangelizar como célula. Bom, nós temos eventos em parques ou eventos esportivos. Nesse caso de eventos em parques e eventos esportivos, distribuição de cachorro-quente, entrega de garrafas de água junto com uma caneta da igreja, distribuição de bexigas, pintura facial, locais públicos, carregar sacolas de mercado, ajudar pessoas idosas, principalmente, recolher lixo, distribuição de pães ou bolos no congestionamento matinal. Imagina você estar lá num semáforo e ao invés de você estar vendendo algo, você está oferecendo algo de graça. Automóveis, lavar carro, trocar óleos dos carros de mães solteiras, verificar a pressão dos pneus. E com isso eu quero acrescentar a vocês, eu não sei se provavelmente ouviu falar do marido de aluguel, que são pessoas que vão fazer concertos em casas de algumas mulheres que não tem um homem em casa, ou alguma mulher que não saiba fazer concertos em casa, e aí chegar nessa casa e ajudar essas pessoas a trocar uma lâmpada, a trocar uma tomada, a trocar um chuveiro, que às vezes pode ser fácil para umas pessoas e muito difícil para outras, né? Então a gente conhece o marido de aluguel, né? Você fazer esse papel, ajudar as pessoas a fazer alguma atividade que para elas seja complicado, talvez pessoas idosas que morem sozinhas, e você ajudar dessa forma. E continuando nesse quadro, escolas, faculdades, por exemplo, concerto de bicicleta, serviço de fotocópias gratuitos, aulas particulares. Imagina você oferecer aulas particulares gratuitamente. Hoje estamos no momento da era digital e nós podemos oferecer aulas particulares online, como você está participando desse curso online aqui, gratuito. Imagina você oferecer, compartilhar algum conhecimento que você tenha online e alcançar pessoas dessa forma também. De casa em casa, varrer calçada, cortar grama, afiar facas, tesouras, etc. Pequenos reparos, limpar a casa de alguém com dificuldade, medir pressão arterial, servir café em pontos de ônibus, servir café ou chocolate quente para prostitutas, prestar serviços em favelas. Esses são alguns exemplos, mas inúmeros outros exemplos eu poderia dar aqui para vocês que podemos fazer no dia a dia. Então são muitas formas que nós podemos abordar as pessoas, demonstrar o amor de Deus através da prática. Porque é muito fácil eu chegar e pregar o evangelho, eu falar daquilo que eu li na Bíblia, mas simplesmente pregar o evangelho, virar as costas e ir embora. E achar que o meu papel já está feito, que a minha obrigação eu já fiz. Primeiro que eu não posso entender isso como uma obrigação, eu tenho que entender isso como um prazer. E segundo que não adianta eu simplesmente lançar a semente, porque eu preciso cuidar dessa semente, eu preciso regar. Eu sei que quem dá o crescimento é o Senhor, eu sei que quem dá o crescimento é o Espírito Santo, mas eu preciso regar essa semente, eu preciso continuar. Quantas pessoas que já conheceram a Cristo e hoje são perdidas novamente? E talvez eu seja até aquele crítico que digo, poxa, na verdade ela conheceu a Cristo e ela não quer nada com Cristo, ela achou que viver nesse mundo lá fora é muito melhor do que Cristo. Mal sei eu que muitas vezes essa pessoa foi como um bebê que nasceu e foi lançado fora sozinho. Como esse bebê vai se alimentar? Como esse bebê vai conseguir sobreviver sem ter uma ajuda? Aqueles anos iniciais ele precisa de um acompanhamento e uma atenção constante. E essa atenção é esse tempo que eu tenho que doar, que muitas vezes eu acho que é perder tempo com a pessoa, na verdade é um investimento que eu estou fazendo. E esse investimento é para eu sempre ter em mente de como suprir a necessidade das pessoas, para que a partir dessa necessidade eu possa alcançá-las com o amor de Cristo, pregando-lhes a palavra do Senhor. Continue acompanhando comigo. Vamos fazer uma outra atividade. Qual das atividades do quadro anterior você mais gostou? De tudo aquilo que foi apresentado, o que você mais gostou?
E a outra atividade é: Deus está dirigindo você a participar com o seu grupo em algum desses projetos? Qual projeto? Então, anote, pega o papel e caneta, anote tudo aí. Veja dessas atividades que todas que nós falamos, qual dela que Deus tocou no seu coração para você, Deus te dirigiu, né? Ele tocou na sua mente para você fazer algo especificamente dentro dessas atividades que foram colocadas aí. Comece a colocar em prática. Vamos começar a aprender e colocar em prática, porque na verdade a gente só pode provar que aprendeu quando a gente pratica. Porque quando eu vejo, quando eu escuto, quando eu leio, eu entendo. Agora, quando eu faço, eu aprendo. Essa é uma regra básica da aprendizagem. E para eu aprender, eu tenho que praticar. Talvez você ache que todas essas coisas são difíceis, mas como que eu vou oferecer um café se eu não tenho dinheiro para comprar o pó de café, se eu não tenho condições de fazer? Talvez você não pode oferecer algo que demanda o financeiro, que demanda dinheiro. Mas você pode oferecer o seu trabalho, você pode ajudar uma pessoa a trocar o pneu de um carro, você pode ajudar uma pessoa no posto de gasolina a calibrar o pneu de um carro, você pode lavar o carro de uma pessoa idosa que não tem condição de fazer isso. Então, alguns minutos você pode com certeza oferecer para essa pessoa e demonstrar o amor de Deus. Vamos continuar, irmãos. Uma das formas de suprir a necessidade das pessoas é oferecer uma refeição. A igreja primitiva compartilhava refeições nas casas. Talvez você não tenha algo muito especial para oferecer. Talvez você pense: mas eu sou uma pessoa simples, na minha casa eu tenho uma comida simples e eu não tenho nada luxuoso para oferecer. E não é nada disso. Muitas vezes é você oferecer o básico para a pessoa, de um alimento, um prato de comida, um prato de almoço bem simples, mata a fome de uma pessoa. Não precisa ser algo especial para tirar a fome de uma pessoa. E naquele momento ali, você consegue demonstrar o amor de Deus. E o principal é isso: eu tenho que pregar o evangelho, mas eu tenho que demonstrar o amor de Deus. Sabe, uma certa feita, eu estava participando na igreja sobre um ministério, né, de visita às pessoas, de visitar as pessoas nas suas casas. E eu falei o seguinte: irmãos, nós precisamos visitar as pessoas e levar ao alimento espiritual, mas não podemos deixar de observar, chegar e olhar em volta e ver qual é a necessidade da pessoa, porque às vezes a gente vai ali e ora pela pessoa e deixa uma palavra e a pessoa está com o armário vazio, e eu insensatamente vou para minha casa. Chegando na minha casa, eu vou pegar aquele jantar maravilhoso, vou dormir satisfeito, enquanto que a pessoa que ficou lá e que eu levei o alimento espiritual estava precisando do alimento físico também. Eu vou agradecer a Deus pelo alimento que eu tenho, mas esqueço que a pessoa está lá com a necessidade. Talvez eu vou até orar: Senhor, vai lá e supra as necessidades dessas pessoas. E na verdade Deus está querendo que eu vá e eu supra a necessidade física, porque eu não compartilho o pouco que eu tenho muitas vezes, que às vezes é pouco, às vezes é muito, mas eu posso compartilhar mesmo o pouco que eu tenho e suprir a necessidade dessas pessoas. Amém? Vamos continuar aqui. Atividade 3. Em Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 17. Eu quero que você acompanhe comigo. Ele diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o melhor que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que fazia com que os pecadores se sentissem atraídos por Jesus? O que você pode fazer para ter um impacto semelhante na vida de não cristãos? Irmãos, entenda que Jesus,
ele demonstrava sempre amor àqueles que estavam perdidos. Ele não julgava aquele que estava perdido. É o que nós devemos fazer, não chegar para as pessoas com julgamento, julgando a vida que elas levam agora, mas sim demonstrando o amor que Cristo demonstrou por nós. Porque nós sabemos que essa pessoa é pecadora, assim como nós também, mas nós alcançamos perdão do Senhor. E é esse mesmo perdão que o Senhor tem para elas também. E tem que começar através de nós. Nós devemos chegar para essa pessoa, para suprir a necessidade dela. Em primeiro ponto, nós temos que demonstrar o amor de Cristo, não com crítica, não julgando, porque não somos nós que devemos julgar. Nós não temos o direito de julgar o próximo pelos erros que ele comete, porque nós já estivemos daquele lado de lá. E hoje cometemos erros diferentes e diariamente precisamos pedir misericórdia a Deus sobre os nossos erros, pelos nossos pecados. Então o Senhor apresentava um amor tão grande, que as pessoas se sentiam acolhidas. E era isso que atraía as pessoas. Porque você quer fazer uma pessoa se sentir bem quando ela vai na sua casa, quando ela vai na sua igreja, quando ela vai na sua célula. Acolha essa pessoa com amor. É o sentimento de acolhimento que faz essas pessoas serem atraídas. É o sentimento de misericórdia e não de julgamento. Continue acompanhando comigo. Suprir a necessidade espiritual de uma pessoa deve estar no topo da lista. As células podem planejar atividades especiais para atrair não cristãos, como passar um filme bíblico ou secular, com um propósito específico, algo que venha trazer uma mensagem específica. Fazer rodízio das células nas casas das pessoas diferentes da célula, podendo os familiares ou amigos não crentes participar. A igreja do Novo Testamento cresceu e prosperou através do evangelismo em grupo voltado para as necessidades. Imagina você levar uma reunião de célula para uma pessoa que nem é cristã ainda, que não aceitou a Cristo como Salvador. Imagina a alegria dela. E quantas pessoas você pode alcançar? E se essa pessoa que está tão ansiosa por essa visita vai convidar outros que vão poder ter oportunidade de ouvir da palavra do Senhor e sentir o amor de Deus. Não é só pregar o evangelho, é demonstrar o amor de Deus. Isso é o ponto principal. Não adianta eu falar, porque falar bem, eu posso estudar a palavra do Senhor, ter bastante eloquência, falar muito bem, ter facilidade de transmitir o evangelho, mas o principal é demonstrar o amor de Cristo. É aquele amor que Deus, que deu o seu único filho, para morrer na cruz por nós. É esse amor. É o amor daquele filho que decidiu morrer por nós, aceitou essa incumbência de morrer por nós na cruz, mesmo sabendo que não éramos merecedores. Mas ele demonstrou um amor tão grande por nós que nós somos acolhidos por ele e recebemos esse amor. Continue comigo aqui. Memorize, irmãos, capítulo 9, versículo 22 de 1 Coríntios. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Olha o que Paulo estava falando, ensinando aos coríntios. Ele se fez de fraco para com os fracos. Então ele se colocou na posição daquelas pessoas. Ele não se colocou como superior, como alguém que está em posição superior, no patamar mais elevado. Na verdade, desculpe, o que ele fez foi se colocar no lugar daquelas pessoas. Aquele amor que Cristo apresentou a ele quando ele estava perseguindo o povo de Deus, aquele amor que naquele caminho ele foi tocado, naquele momento, aquele amor que ele recebeu, sendo ainda Saulo, perseguidor dos cristãos, e mesmo assim Cristo demonstrou um amor tão grande, apresentou ele um amor tão grande que Paulo foi transformado completamente. E essa transformação, muitos de nós já fomos alcançados. E se o Senhor teve misericórdia de nós e não nos olhou com olhar de julgamento e nos acolheu, é dessa mesma forma que nós devemos fazer. A Bíblia não fala que nós devemos imitar a Paulo, ele mesmo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós temos que imitar a Cristo, imitar o amor de Cristo, e sempre pensando em suprir a necessidade do próximo. Não é para mim, não sou eu.
Eu não tenho que fazer algo para que eu apareça. Eu não tenho que fazer algo para que eu esteja no centro das atenções. E talvez muitas pessoas deixam de fazer porque o que faz não tem tanta, não aparece tanto, não tem tanto destaque. E na verdade o que tem que ter destaque é o amor de Cristo. É o Senhor que deve ser o destaque sempre. Eu tenho que diminuir e Cristo é que tem que crescer. Eu preciso ter isso sempre em mente, que não é nada para mim, não é nada por mim especificamente. Na verdade, é Cristo o foco principal. Não podemos perder esse foco. Continue acompanhando comigo. Focando no evangelismo para suprir necessidades. A forma de manter o grupo focado em suprir necessidades é finalizar o encontro da célula, ressaltando as necessidades do próximo. O momento do evangelismo é a mola propulsora da célula. Os membros são lembrados que a célula não é só um encontro aconchegante para a comunhão, mas um tempo para alcançar pessoas para Jesus e suprir necessidades. A chave é concentrar-se na necessidade dos outros. Então, irmãos, o ponto principal é o foco na necessidade dos outros. Eu não posso deixar isso de lado, jamais. O que eu tenho que entender é que aquele momento de célula ali é para fortalecer os irmãos que já estão firmes em Cristo, fortalecê-los ainda mais, cada um de nós, mas focar também naquelas pessoas que devem ser alcançadas por Cristo. São essas pessoas que eu tenho que buscar qual é a necessidade de cada uma delas, ou quais são as necessidades de cada uma delas. Através dessa necessidade é que eu posso buscar supri-las e alcançá-las com a palavra do Senhor. Esse é o ponto principal. Eu não posso deixar que a célula simplesmente termine sem pensar nisso, sem pensar no momento de evangelismo. O evangelismo é a mola propulsora da célula, porque a partir do evangelismo nós vamos alcançar outras vidas, e a partir dali que essa célula vai se multiplicar. Continue acompanhando comigo. Atividade 3. Leia Mateus 28, do versículo 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual a importância dessas palavras serem a última ordem de Cristo para nós? Por que é importante encerrar o encontro da célula como uma visão do evangelismo? Irmãos, isso foi uma ordem de Cristo. Ide e fazei discípulos. E o objetivo principal é justamente isso. Se o evangelho foi apresentado a mim, o Senhor quer que eu continue apresentando esse evangelho a outras pessoas. É a multiplicação. Eu preciso continuar apresentando o evangelho a outras pessoas. O segredo é: como é que eu vou apresentar esse evangelho? De que forma que eu posso apresentar esse evangelho e que a pessoa seja receptiva àquilo que eu vou apresentar? A palavra de Deus que eu tenho que levar, ela sabe que é a palavra de Deus, ela sabe da importância, mas a maneira, da forma como eu vou abordar essa pessoa, essa é a chave de como eu vou conseguir a atenção dessa pessoa, para que ela ouça e receba essa palavra. Continue comigo aqui. Nada é mais poderoso do que ler versículos a respeito da compaixão de Cristo pelos descrentes e então aplicá-los. Você pode ver alguns exemplos aí de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, Lucas 19, 10. Os testemunhos pessoais de cada um podem ser compartilhados. Você pode fazer perguntas como: quando você olha para pessoas que não conhecem a Jesus, o que você vê? Como você acha que Jesus as vê? São perguntas que nós podemos usar para instigar essas pessoas a raciocinarem em cima disso. Então, nós temos que sempre ter em mente que o evangelismo é o ponto principal. A palavra do Senhor tem que ser pregada e esse evangelismo tem que ser apresentado a essas pessoas
para que elas possam ir ali não só ouvir palavras soltas simplesmente. Tudo bem que a gente sabe que a célula tem uma sequência, mas em algumas situações nós temos que entender a necessidade pessoal de cada uma e da forma como nós vamos abordar essa pessoa. Continuando aqui, tem um lembrete. O que marcou você nessa lição? Então eu queria perguntar para você assim, de tudo isso que a gente aprendeu hoje, de suprindo a necessidade como um grupo, o que mais chamou a atenção? Qual foi o ponto que mais tocou em você? Qual foi o ponto dessa lição em que realmente chamou a atenção para algo especial, para aquilo que você pode compartilhar com as pessoas? Eu queria que você ficasse com essa reflexão. E já quase terminando, irmãos, tem alguns pontos principais aqui que eu queria dividir com você e acompanhe comigo. Primeiro ponto, há diversos métodos para um grupo suprir as necessidades das pessoas. Segundo ponto, planejar atividades evangelísticas em grupo é algo eficaz para alcançar não cristãos. Terceiro ponto, as células devem fazer um esforço especial para usar o momento do evangelismo na célula, os últimos 15 minutos do encontro, para focar nas necessidades dos que não conhecem a Cristo. Então, o ponto é focar nas necessidades daqueles que não conhecem a Cristo. Vamos entender isso. Focar na necessidade do próximo. Que necessidade ele tem? Como eu posso ajudá-lo? Como eu posso demonstrar o amor de Cristo a ele? Dessa forma, eu vou fazer com que ele seja receptivo à palavra do Senhor. Quando eu for pregar a palavra do Senhor, ele vai estar mais aberto. Ele vai ter baixado a guarda para receber a palavra do Senhor. E a partir dali, apresentando a palavra do Senhor e orando, o Espírito Santo vai atuar e tocar no coração dessa pessoa. E finalizando, irmãos, uma prática. Vamos praticar. Escolha pelo menos uma sugestão dessa lição e dê passos concretos para aplicá-la. Fale com a liderança da célula para que, como grupo, possam pôr em prática essa atividade. Irmãos, de nada adianta a gente aprender, a gente estudar, de nada adianta eu ler a Bíblia todos os dias, várias vezes ao ano, de nada adianta eu conhecer muito a palavra do Senhor, de nada adianta eu ter em mente tudo aquilo que eu devo fazer para suprir a necessidade do próximo, para pregar o Evangelho, se eu não pôr em prática. Então vamos, a partir de hoje, colocar em prática. Não é fácil, irmãos, para mim também não é fácil, é algo difícil, mas não é impossível. Então vamos, a partir de hoje, mudar o nosso pensamento. Vamos lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz para nós transformarmos a nossa mente, mudarmos o nosso pensamento, o nosso entendimento, para que assim nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não nos conformando com este mundo. Não podemos nos conformar. E vamos mudar a nossa mentalidade e começar a colocar em ação tudo aquilo que eu aprendi. Muitas vezes há um desperdício muito grande, porque eu aprendo coisas maravilhosas, mas eu não coloco em prática. Então, irmãos, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que o Senhor possa abençoar você que está ouvindo, que está assistindo essa aula, que Ele possa tocar no seu coração, que Ele possa fazer com que nas suas orações Ele fale a sua mente, você entenda aquilo que você deve colocar em prática. De tudo isso que você aprendeu, procure fazer aquilo que você tem talento para fazer, porque Deus te deu vários talentos, deu vários dons aí para você fazer algo para Ele especificamente. Então vamos colocar em prática. A nossa orientação final é: coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Amém, meu irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente, que o Espírito Santo possa tocar a sua mente e fazer com que os mistérios do Senhor sejam revelados a você. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por você estar aqui. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém.